Eu não tinha tempo nem energia e era uma das épocas mais corridas da minha vida, o fim da residência. TCC, seminários, muitas coisas para entregar e eu tinha o dilema de estudar para uma prova de concurso. Então, para esse concurso, eu precisava pegar as minhas férias da residência, que era o período que eu tinha ali livre para descansar, para desopilar depois de tanto tempo ali imersa, fazendo as coisas com a vida corrida, com a residência, muita coisa para fazer. Tem a parte prática, tem a parte teórica, mas a única alternativa que eu via ali era pegar aquele período que seria de descanso para imergir totalmente nos estudos e ter uma possibilidade de me classificar bem na prova do concurso. Então, depois de um mês estudando assim de um modo surreal, o improvável aconteceu. Eu passei em segundo lugar no concurso da IBSE, onde tinha na faixa de 8.000 inscritos, e eu consegui. Eu passei não tendo nenhum título, só estudando, só me dedicando. E não foi assim porque eu estudei todo o conteúdo. Em um mês é impossível você estudar todo um conteúdo de uma prova, mas foi porque eu tive uma estratégia bem definida. Eu fui certeira, eu enfrentei minhas fraquezas e eu defini uma estratégia para conseguir ter o meu tão sonhado concurso. Deu certo, eu consegui passar. Então foi assim, não foi por acaso, não foi sem um direcionamento. Você tem que ter estratégia, tem que ter foco e saber por onde percorrer para conseguir chegar no seu objetivo. Então, gente, eu estava no fim ali da minha residência, já em novembro, eu concluí a residência em março. Então, já bate aquele sentimento na gente, já nos visita, né, aqueles questionamentos, o que eu vou fazer? Quando eu concluir a residência, vou trabalhar no hospital privado? Quais são as minhas possibilidades? Vou entrar na área de pesquisa? Vou fazer um mestrado? Quais são minhas possibilidades? As duas possibilidades que eu via era ou trabalhar num hospital privado, ou se surgisse uma oportunidade muito boa, algum concurso muito bom, me inscrever e fazer a prova. Que foi o que aconteceu. Em meados de novembro para dezembro, foi lançado o edital da IBSE. A IBSE era uma empresa muito nova em 2013, tinha poucos anos, eu acho que tinha só um ano que ela tinha sido formada. Então tinha muito aquele questionamento se era um concurso que seria postergado ao longo dos anos ou se ele tinha uma validade reduzida. Mas mesmo assim eu acreditei. E mesmo na minha vida corrida, eu fiz um planejamento. Já era dezembro quando o concurso o edital foi divulgado. Então eu pensei, vou me dedicar nas minhas férias, que seriam em janeiro. E assim eu vou ter um tempo ali, uma janela boa para estudo. E foi o que eu fiz. Mas quando a gente tem um trabalho, que era no meu caso a residência, quando você tem um conhecimento que você pratica no seu dia a dia, é muito fácil de assimilar. Então, a parte de conhecimentos específicos, eu era muito boa, porque eu estudava na residência, tanto a teoria e colocava em prática na mesma hora. Então, quando eu fazia os concursos anteriores, eu me dava muito bem na parte de conhecimentos específicos, porque era a minha vida, era o meu dia a dia. Então, normalmente, as notas de específicos eu praticamente fechava. Então, não era uma questão para mim conhecimentos específicos, eu me dava sempre muito bem. Então, eu tive que focar naquilo, mapear o que era a minha fraqueza nos concursos, qual era meu ponto fraco, qual era a disciplina que era exigida, que eu me saía menos bem, né? Que eu não me dava bem, que fazia com que eu não passasse. Então, primeiramente, você tem que fazer esse mapeamento. Que eu não me dou bem,
dos concursos. É na parte específica, é na parte de português, é na parte de legislação. Qual é a parte que eu falho, que eu peco, que normalmente me tira do concurso? Então, a primeira reflexão que você tem que fazer quando vai fazer um concurso é isso. Qual é a sua fraqueza que lhe tira daquele concurso, daquela aprovação? Então, passar no concurso, estudar para um concurso, na verdade, é uma forma, você tem que fazer esse estudo de uma forma estratégica. Você tem que entender o que você se dá melhor, o que é que você é mais deficiente. E foi o que eu fiz. Eu sabia que eu era muito bem por causa da minha bagagem na faculdade, devido aos meus estágios extracurriculares, devido à própria residência, eu era muito boa em conhecimentos específicos. Então, essa parte de conhecimentos específicos não era a minha prioridade. E o que eu era mais deficiente? Português. Então, eu foquei totalmente em português. Eu fiz cursinho, comprei na verdade um cursinho de português, fazia muitas questões, fazia as questões, estudava o conteúdo que vinha na questão, né, que abordava a questão. E assim eu fiz um treino intensivo daquela minha fraqueza, porque eu tinha que me fortalecer naquele quesito que me tirava dos concursos. Então foi uma das estratégias que eu fiz foi focar na minha fraqueza, porque eu tinha que ficar muito boa naquela parte para que ela não me tirasse novamente de um concurso. Outra dica muito interessante, que foi o que eu usei no meu concurso, é mapear o perfil da banca. Lógico que quando a gente ainda não sabe que o concurso vai sair, mas não sabe qual é a banca, fica muito difícil esse mapeamento. Mas você tem no nome da banca, você sabe, toda banca ela tem um perfil de prova. Então eu, assim, imprimi trocentas provas daquela banca e fui treinando o perfil dela. Então eu fazia questões de português de todos os concursos que aquela banca já tinha realizado, sendo da área da saúde, sendo da IBSES, sendo de outras instituições, mas eu fui fazendo porque eu queria entender e estar treinada e compreender qual era o perfil das questões que aquela banca normalmente formulava. E assim fiz. Então, eu fiz muitas e muitas e muitas questões e conhecimentos específicos. Se eu estudei também. Mas estudei mais o quê? Estudei coisas que caía naquelas provas, porque, como eu disse, toda banca tem um perfil. Então, normalmente eu fui vendo um padrão ali. Todas as provas cai SUS, tantas questões, cai vacinas, cai a parte de ética, cai também as teorias. Então, essas questões, essas temáticas que se repetiam, eu estudei novamente, estava na ponta da língua, eu preparada para responder. Então, você tem que focar nas suas deficiências, tem que entender o perfil da banca, você tem que treinar tudo que você faz. Se você treina muito, você vai se sair bem. Então, é treino mesmo. Dedicação nesse mês foi assim, de uma forma que eu acordava, tomava café, começava a estudar logo cedo, 8h30 eu estava estudando, e só parava de estudar de umas 8h30, 9 horas da noite. Então foi uma dedicação assim surreal. Abdicações, como eu só tinha um mês para estudar, a minha abdicação foi total. Foi um mês imersa. Quando você tem mais tempo, você consegue fazer um cronograma de estudos, colocar. Não precisa ser de uma forma tão intensiva como foi no meu caso. Mas como eu disse para vocês, eu tinha um mês só para fazer aquele estudo mais intensivo. Então eu abdiquei de vida social, de saídas, de descansar, para me dedicar 100% ao estudo e focar no meu objetivo, que era passar naquela prova. E a gente se dedicando, estudando, treinando o perfil daquela prova, fazendo muitas provas, repetindo questões, entendendo onde está a nossa fragilidade e corrigi-las.
treiná-las, a gente passa. A gente só tem que ser estratégica. Tudo na nossa vida, a gente tem que ser estratégica. E concurso é mais uma coisa que sem estratégia a gente não passa. E se esse vídeo lhe incentivou, lhe ajudou a ter ânimo para estudar, deixe aqui a sua curtida. Encaminhe para aquela sua amiga que está pensando em fazer concurso, mas precisa de um empurrãozinho. Também peço para você deixar aqui o comentário, compartilhando com a gente como está sendo sua jornada nessa trilha de concursos. Quais são suas experiências? Compartilhe com a gente. Até mais!